chat. Está se desenvolvendo a previsão do Alisson Mascaro de que as redes sociais serão controladas em 10 anos? Não sei, né? Num certo sentido, elas já são controladas. Tem muita censura já faz tempo, desde a época da eleição do Trump. Eu acho que a coisa precisa ser mais concreta, né? Há um processo de controle disso daí cada vez mais intenso, mas isso vai passar por uma crise. Por exemplo, eu vi a notícia de que o Trump falou que ia lançar uma outra rede social. Quer dizer, não é... Esse monopólio dessas redes sociais aí não é simples de manter. Num determinado momento, né, na questão dos computadores, havia um monopólio quase absoluto do programa que faz funcionar os computadores, o Windows. Devido a uma série de circunstâncias e tal, a Microsoft, ela se transformou no único fornecedor desse tipo de programa para a maioria dos computadores do mundo. Não houve assim houve muitas crises e tudo mais, mas era visível que esse monopólio ia, se não acabar totalmente, iria diminuir. Bom, hoje já a situação mudou drasticamente. Você tem aí, já tem uma meia dúzia de sistemas operacionais que funcionam e que têm um alcance muito grande. Quer dizer, o monopólio da Microsoft está exclusivo, né, da Microsoft, está desaparecendo, porque se você pegar Apple, Android, os outros também é um monopólio, né? É o que o pessoal chama de oligopólio, ou cartel, que é um tipo de monopólio. Mas, né, é um processo mais complexo, porque afeta governos. Você vê que tanto o governo russo como o governo chinês desenvolveram redes sociais próprias. Se você for, por exemplo, na Rússia ou na China, as redes sociais feitas pelo governo, elas são mais importantes nesses países do que a rede social imperialista. É um processo é um processo contraditório. Não dá para dizer que a coisa vai se desenvolver assim em linha reta. Vão controlar até que fecha tudo. Não. Vai ter muita crise, muita crise. E nós estamos vendo agora que a crise está explodindo no interior dos Estados Unidos. O Trump, se ele lançar essa rede social aí, ele, com a quantidade de pessoas que apoia ele, vai ser um concorrente expressivo, né? Será que alguns capitalistas norte-americanos vão apoiar ele, sim ou não e tal? Quer dizer, moral da história, o problema é o seguinte: a gente nunca deve pensar que os poderosos têm um controle absoluto da situação. Porque se fosse assim, nós estaríamos condenados à escravidão. A dominação burguesa, ela é cheia de contradições em todas as áreas. Por exemplo, é óbvio que para a burguesia o regime ideal seria um regime de tipo fascista. O Mussolini ou Hitler seria melhor do que ter um parlamento que fica brigando lá, trocando soco e tal. Só que, devido às características do regime, que eles não controlam totalmente, não é possível fazer isso. Tem que fazer, como nos Estados Unidos, uma farsa de eleição aí, né? Dividir o pessoal em 2 partidos, tem que ter essas coisas para administrar essas contradições. Então é tudo assim. O que eles fizeram com o Trump é grave. Eu acho que vai ter uma reação também importante.